Boa tarde, o meu nome é Lígia Maria Prézia Lemos. Eu nasci 16 de fevereiro de 1960, aqui em São Paulo mesmo. Foi muito interessante, eu comecei a ficar meio rebelde, eu não fui uma adolescente muito calma, eu era bem rebelde. E eu estudei no colégio de freira a vida toda, até os 16 anos. E no meio do ano, no segundo colegial, que chamava, eu saí do colégio de freiras e fui para o Objetivo. Falei, não, eu vou fazer publicidade e propaganda, porque na época era curso técnico o colegial. Aí eu fui fazer publicidade e propaganda e tinha o grupo de teatro no Colégio Objetivo. E a gente participava, aí minha classe, e aí fiquei amiga do pessoal do teatro, chamava Grupo Luta. Liberdade e União para o Teatro Amador, era o nome. E a gente fazia muita coisa na PUC. Vários alunos, porque a gente era colega do Objetivo e foi trabalhar, alguns foram estudar na PUC, eu fui para Belas Artes, enfim. E esse pessoal é que me falou da EAD. Olha, a EAD foi um marco na minha vida, não só dos amigos, das festas, das folias, mas de conhecer o mundo do teatro e, mais do que isso, de conhecer como estudar. Os próprios professores eram umas pessoas completamente apaixonadas. A Yolanda Amadei dava aula de corpo, de expressão corporal, e ela era de uma sensibilidade imensa. O Venceslau Braz dava aula de maquiagem, mas não era assim a aula de maquiagem, passa o pó, faz isso, limpa, tonifica, hidrata. Não, ele chegava com, sabe, os comedores de batata do Van Gogh, e aí olha aqui, e eu tinha feito artes plásticas, eu achava que aquilo sim era saber da aula de maquiagem, você conhecer o claro escuro, ver o seu personagem, se ele tem a ver com aquela maquiagem, né? E como era muito difícil de entrar e a gente estava muito feliz de estar fazendo, a equipe, a turma, cada classe era muito unida, era muito forte. E a gente tinha muitos problemas, a EAD não tinha dinheiro para fazer as montagens, né? Questão que a gente tinha que apresentar num teatro para se formar a cada ano. Quando chegou no segundo ano, a gente tinha uma peça baseada no antipsiquiatra Ronald Lang. A peça se chamava Laços e a gente não tinha teatro. E em São Paulo teve uma espécie de alguma coisa que a gente não conseguia teatro de graça. Então, para alugar o teatro era muito caro e a escola não alugou para a gente. A gente precisava fazer para passar de ano num teatro na cidade e não tinha teatro. Aí uma das colegas vendeu o carro e bancou a produção e o aluguel do teatro e foi uma loucura. A gente pagou o carro para a menina, né? A gente fez no Teatro Sérgio Cardoso essa peça, no Teatro de Baixo, acho que é a Sala Alfredo Mesquita mesmo que chama. Ela estava fechada, a gente conseguiu na secretaria que deixasse a gente fazer. E a bilheteria ia para a gente pagar a Lucila. E, no fim, a gente pagou a Lucila e a gente começou a ganhar dinheiro com a peça, né? E a gente estava no segundo ano. O Sábato Magaldi fez uma crítica que chamava A Miséria Fustigando o Talento. Era o título da crítica dessa peça, né? De tanto que a gente era estimulado, tinha ganas de conseguir trabalhar, né? E a gente lutava na época para que a EAD tivesse um teatro. E o nosso slogan era: não estamos mortos, estamos nus. Porque diziam que a EAD era uma escola que estava morta, aqui jogada dentro da USP. Então a gente dizia que não estávamos mortos, estamos nus. Fizemos uma campanha muito grande. Hoje tem um teatro lá, né? Então, a gente era muito levado, né, quando eu era aluno da ECA, né, da EAD, na Escola de Arte Dramática.
E teve uma ocasião, eu não lembro o que os professores decidiram ou resolveram, alguma coisa, que os alunos eram contra. Não lembro o que era. Mas nós combinamos um manifesto que foi muito original na época. As janelas da sala dos professores do prédio da EAD abriam para a Praça do Relógio. E era um gramadão, né? E a gente botou nariz de palhaço e a gente veio andando pelo gramado, escondido, e um primeiro aluno entrou pela janela, só meio corpo, assim, com aquele nariz de palhaço, a cara muito séria, e uma primeira professora fez, que susto! E aí começou a ficar um climão, porque aí o outro aluno, aí veio o outro aluno e a gente olhava assim, muito sério, com o nariz de palhaço, e nós éramos o quê? As 3 turmas, acho que uns 40, 50, se alguém faltou naquele dia, e nós fomos levantando um por um, assim, com aquele nariz de palhaço. E os professores, eu me lembro que um dizia assim, tá bom, nós já entendemos, pode... E a gente ia levantando, e levantava mais um e mais um. A gente lotou de aluno, aí fomos descendo um por um também e saímos pelo gramado. Foi muito legal essa manifestação, porque foi silenciosa, foi criativa e foi, assim, muito forte, tanto que a gente conseguiu. Eu não lembro o que era, né, que a gente queria. A minha turma terminou em 85. A gente apresentou um espetáculo que chamava Máscaras. A gente apresentou no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. Foi muito sucesso, muito, muito boa a peça. E logo que terminou essa peça, eu fui fazer uma comédia que chamava Camila Baker Lives in Concert. Eu fiz ainda algumas peças e logo em seguida, junto com o teatro, eu trabalhava escrevendo, porque é uma coisa que eu sempre gostei, né? E eu escrevia roteiros de vídeo. E cheguei a trabalhar por uns 20 anos, mas na época eu trabalhava junto em produtoras e fazia vídeos corporativos, educativos, institucionais. Sempre fiz, né? E logo em seguida, quando em 93, 92 eu engravidei, eu parei de fazer teatro e passei a fazer apenas vídeo. Eu fui perdendo o interesse em interpretar e fui me interessando mais pela geografia, pelo arco dramático em si do que pela interpretação. Então, ao trabalhar com roteiro e trabalhar em produtoras por muito tempo mesmo, começou a acontecer, a partir de 2000, fins dos anos 90, uma grande modificação no mercado. O meu trabalho começou a se esvair. Foi uma coisa muito interessante. Então, o trabalho que me sustentava parou de me sustentar. E eu comecei a ver que eu tinha parado de fazer teatro para me sustentar e o trabalho que eu tinha escolhido passou a ter um percurso descendente também, não pelo trabalho em si, mas o valor do trabalho baixou muito. Por quê? Porque é uma coisa que só poucas pessoas faziam, muitas pessoas passaram a fazer. Aí, quando foi, acho, 2008, eu achei que eu precisava me reciclar realmente. Aí eu vi esse curso que chamava Gestão da Comunicação. Falei, preciso, porque teoria, conhecer melhor, né, para eu me atualizar. Mas aconteceu uma coisa interessante, eu me apaixonei de novo pela ECA, como quando eu fazia teatro, e comecei a ver que eu não sabia nada e fiz a especialização, prestei o mestrado. E quando eu prestei o mestrado, eu já tinha conhecido o Centro de Estudos de Telenovela. E lá eles estudavam, né, as produções em vídeo de ficção, que não era o que eu estudava, mas
por ser ficção, me interessava muito por causa do teatro, né? Então eu me apaixonei de novo e fui de novo estudar. E agora estou no doutorado. Quando eu penso no que a ECA contribuiu para o que eu sou ou o que eu faço, é quase como se eu fosse a ECA também. Ela faz parte do meu jeito de pensar, do meu jeito de compreender e até do meu jeito de discordar, né? Mesmo durante todos os anos que eu trabalhei longe da ECA, foi muito importante. É uma bagagem tão significativa que o que eu aprendi primeiro ainda está presente no meu aprendizado de hoje, né? São questões e aprendizados que a Escola de Comunicações e Artes trazem para a gente, trazem para mim, e creio que para todo mundo que estuda aqui, são questões que não são poucas e não são simples. São questões que realmente formam, eu nem digo o nosso caráter, mas formam a nossa maneira de pensar, forjam o nosso pensamento para que ele seja livre, para que ele seja crítico. Não é uma escola que fala, ai, ache isso, isso. Não, você acha isso, por que você acha isso? Quem mais acha isso? Quem discorda disso? Né? Por onde, e você sabendo quem pensa igual, quem pensa diferente, quem não sabe, por onde que você vai? Então, as suas ações, os seus pensamentos, as suas crenças passam a ser sempre questionados, e isso é muito importante. A escola de Comunicações e Artes nos ensina a não saber, eu não sei, e desse não saber, quem sabe? Quem como eu não sabe? Como que eu vou construir esse meu saber, né? E eu acho muito importante essa capacidade crítica, analítica, que dá uma sintonia fina com o aluno, com o mundo, com o Brasil, com São Paulo, sabe, com nossa vida. A ECA permeia as nossas escolhas, a nossa vida. Quem quer estudar na ECA precisa gostar de estudar. Eu acho que é o primeiro ponto. Tem gente que acha que quer estudar na ECA para ter status, porque a ECA é legal e dá status. Não vai estudar na ECA, porque você precisa gostar de estudar, de pesquisar, de ir atrás, de conhecer o que é realmente importante para você, ou para o seu mundo, ou para as pessoas com quem você convive. O que vale a pena realmente, né, de conhecer, de estar junto. Acho que quem quer estudar na ECA tem que querer estudar e tem que gostar de comunicações. E eu acho que tem que gostar de comunicações e artes. Eu acho que faz parte da nossa identidade. Eu pretendo continuar meu doutorado. Eu me questiono muito às vezes, porque eu gosto tanto de estudar, de aprender, eu adoro compreender, encontrar temas difíceis e complicados para destrinchar, adoro, que às vezes eu esqueço a minha idade, né? Então, eu convivo com pessoas bem mais jovens que pensam daqui a 20 anos, eu penso, nossa, daqui a 20 anos eu já vou estar com uma idade, né? Vou estar fazendo também, né? Eu pretendo continuar estudando, eu estou no doutorado, eu pretendo fazer um pós-doutorado, continuar pesquisando, pesquisar ficção e pesquisar não só a ficção, mas a televisão e os novos meios. Eu acho muito importante você ver por onde tudo isso circula, como que a ficção transita, né? Como passar aquela história, como contar uma história. Porque a gente está falando de contar uma história. Quando a gente estuda ficção, a gente está falando de contar história. E tem muita gente contando história em muitos lugares. E isso é muito bom, né? É muito bom.